louvamos a Deus por isso. Então vamos à leitura da palavra. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Obrigado, querido. O Salmo de número 23, versículo 4. Salmo de número 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, eu tenho acompanhado os noticiários, e uma das coisas que tem tocado muito no meu coração é como estão as pessoas hoje com pânico. Eu fiquei pensando como os moradores de Jerusalém estavam ontem com aquele monte de mísseis sendo lançados sobre a cidade, e os contramísseis indo e apagando. E eu fiquei pensando o pânico que estava dando na vida daquelas pessoas que estavam nas suas casas ouvindo aqueles barulhos. Barulho de armas sendo lançada, barulho de sirene dizendo, tomem cuidado, barulhos de todas as maneiras. Nós não estamos vivendo isso aqui, mas estamos vivendo um barulho tão grande de desorientação, um barulho tão grande de problemas que cada um de nós estamos vivendo, há doenças, violência, solidão, falta de trabalho, morte por algum tipo de situação. Cada semana aparece uma nova epidemia, situações políticas. Nós estamos vivendo um momento tão delicado que as pessoas estão vivendo em pânico. Eu fui ao hospital fazer um exame na quinta-feira e eu cheguei 7 e pouquinho, e o exame só foi acontecer 11 e pouco, mas eu tomei uma injeção e fiquei numa mesa, lá deitado. Várias pessoas entraram na sala para ser preparados para outros exames, e eu ficava olhando o semblante das pessoas. E teve um senhor que ele entrou, foi muito interessante, porque quando as enfermeiras foram preparar ele para o exame, ele olhou para mim e disse, você está com medo? Eu falei, eu não, eu estou preparado para ir para o céu. E ele ficou me olhando e falou, eu não sei se eu estou não. Falei, é uma boa oportunidade para você começar a conversar com Deus aí. E ele falou, você acha que pode dar errado? Eu falei, tudo pode acontecer. E ele ficou me olhando assim, se acha? E eu fiquei olhando, tentando entender por que ele estava tão preocupado. E depois a moça me falou que ele tem uma doença muito rara e está fazendo um tratamento ainda experimental. E a situação dele era muito delicada. Eu fico vendo como as pessoas estão vivendo uma vida de pânico.
Isso é muito natural em nossos dias, as pessoas terem medo. E aí eu digo, mas normal, por que ter medo? A questão é, se o medo cresce dentro de nós por causa das situações e se torna pânico. Eu tenho um problema de ir ao Rio de Janeiro. Quando eu era pastor em Belo Horizonte, eu fui ao Rio. E foi um diácono da igreja comigo, a gente foi buscar uma peça do carro. Eu estava construindo um carro. E aí, nós fomos buscar. E quando chegou na serra, me pararam e pediram para dar uma revista no carro. E saíram de lá com um pacote dizendo que era minha droga. Eu disse, não é minha, eu não uso isso. E o rapaz, ele disse, eu sei que não é sua, mas o comandante vai aceitar a palavra que eu falar. E logo me algemaram e me botaram num lugar lá. E aí o irmão que estava comigo falou, moço, ele é pastor. Ele falou, piorou para ele. Já pensou no jornal, pastor traficante? E foi um drama muito grande para mim. Toda vez que eu vou ao Rio, eu falo, eu não vou lembrar disso, eu não vou lembrar. Mas é só chegar na serra, eu digo, eu não vou lembrar, mas estou lembrando. Porque foi uma experiência que eu nunca tinha passado na minha vida. E aquilo ainda hoje eu sinto pânico disso. Isso aconteceu em 93, outro dia. 93. Meus irmãos, o mundo, nós estamos passando por tantas situações que tem causado na vida do homem medo. Medo de não ser bem-sucedido, medo do casamento não dar certo, medo de não ser o profissional que a empresa gostaria que ele fosse, medo de não corresponder o amor de alguém, medo de não passar na prova para tirar a carteira, medo de não passar no vestibular. Quantas pessoas estão vivendo uma vida dessa maneira? E isso traz ao coração do homem uma instabilidade muito grande, traz ao coração do homem uma fadiga, uma aflição, uma ansiedade, traz ao coração do homem um remorso, solidão. Em alguns, traz culpa, porque ele sabe que o que ele está passando é algo que ele plantou. São pesos que as pessoas carregam e elas ficam paralisadas, elas ficam sem saída. E por que ficam paralisadas? Sem perspectiva de vitória, sem perspectiva de encontrar uma saída, isso traz um medo muito grande. Os hospitais estão lotados de pessoas com síndromes, e a maioria delas é causada pela instabilidade do medo. Querido, em 1 João capítulo 4, versículo 18, 1 João 4, 18, diz assim, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Na outra versão diz, lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 25,
e 26. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Coragem não é ausência de medo, mas é domínio sobre ele. É conseguir dominar toda esta situação que causa instabilidade. Meus irmãos, todas as coisas boas e pequenas vêm do propósito de Deus, e elas servem para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossa vida. Quando o mundo parece fora de controle, ele não está fora do controle, porque Deus está com suas mãos sobre todas as coisas. Quem é esse que o mar obedece? Quem é esse que os ventos se aquietam? Deus continua tendo controle de todas as coisas. Quando os senhores da guerra parecem estar no comando, eles não estão. Quando as catástrofes da ecologia, do dia a dia, da natureza, parece que está dominando, eles não estão. Nosso Pai diagnosticou a dor do mundo e escreveu um livro sobre como tratar a dor. Podemos confiar nele. Tudo vai dar certo, sim. Ainda não deu, é porque não chegou o fim. A palavra que foi escrita está em nossas mãos, e a Bíblia diz que Deus tem um propósito para a nossa vida, e quando nós olhamos o propósito de Deus, nós lançamos o medo fora, porque a mão do Senhor está sobre nós todos os dias. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Deus coloca os seus anjos a serviço para abençoar a vida do homem. Quantas vezes eu tenho orado: Deus, envia os teus anjos lá na onde está aquela pessoa, porque somente Deus pode dar ordem aos anjos. E a mão do Senhor está sobre nós todos os dias da nossa vida. Em Salmo 118, versículo 6 diz: o Senhor está comigo, eu não temerei. O que me pode fazer os homens? O que os homens podem fazer comigo, se a Deus está comigo, se a mão do Senhor está sobre a minha vida? Existem vários níveis de medo. Existe o medo leve, que é a apreensão. O medo moderado, que é a preocupação. O medo constante, que é a ansiedade. O medo intenso, que é o pavor. E o medo insuportável, que é o pânico. Em qual dessas qualidades do medo você está inserido? Segundo os cientistas, existem várias categorias de medos no mundo presente, no meio dos homens. E quais são esses medos que estão presentes hoje na vida dos homens? Medo da pobreza, medo de uma crítica, medo de perder um amor, medo de ficar doente, medo de ouvir um diagnóstico que não é o que você gostaria. E existem dois medos que prevalecem na vida das pessoas, que é o medo da velhice
e o medo da morte. Eu me lembro que uma vez eu estava indo para Belo Horizonte, eu morava em Valadares, isso aí já foi um tempinho, mais pouquinho, foi em 86, por aí. Estava indo e tinha um caminhão que na nossa frente ele desceu. E eu parei o nosso carro e eu fui lá. Todos os outros que iam passando ali, estava uma neblina forte por volta de 6 horas da manhã. Uma neblina, não, uma cerração. E nós descemos lá. E tinha um ferro que fica na traseira do caminhão, que eles usam para tirar a roda. É um ferro bem grande, que fica redondo, chamado panca. E na hora que o caminhão bateu embaixo, aquele ferro atravessou a gabine e atravessou o peito do motorista. Quando eu cheguei, aquele moço, eu falei, eu não tinha visto ainda, eu falei, está tudo bem? Ele disse, moço, eu não posso morrer. Eu não estou preparado para morrer. E a gente começou a tentar ajudar, e um motorista mais afoito chegou e mexeu. E quando ele mexeu, todo o sangue do corpo daquele rapaz foi embora. E ele ficou ali. Mas até hoje eu escuto a voz dele dizendo, moço, eu não estou preparado para morrer. Eu não posso morrer. Quantas pessoas estão vivendo nesse mesmo nível no dia de hoje? Eles não estão dentro de um acidente, mas estão vivendo num mundo cheio de problemas. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. As pessoas têm um mecanismo dentro do seu corpo que é natural, um mecanismo de defesa humano, dado por Deus, para que nós usemos com sabedoria e proteção do inesperado. É um instinto de sobrevivência, desde que eu não ultrapassemos os limites da razão. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade com a altura. Vocês percebem? Eu não vou em montanha-russa de jeito nenhum. Eu vejo pessoas descendo aquilo ali numa alegria. Eu não consigo ir naquele lugar. Eu vejo as pessoas sentando no avião e eles começam a tremer. E um dia eu estava indo viajar com Rosa e eu sentei, peguei na mão de Rosa, oramos. E a mulher que estava do lado, ela disse, o senhor é evangélico? Eu falei, sou. Pode fazer uma oração por mim? Eu falei, por quê? Ela disse, eu tenho medo de viajar de avião. Eu falei com ela, não se preocupe não, vai dar tudo certo. E orei com ela. Mas existem pessoas que têm um medo normal, que é o resultado de um desequilíbrio interno, que qualquer situação que chega diante dele, ele entra em pânico. E o que é importante saber é que seu pânico não resolve o seu problema. O seu medo não traz solução para o seu problema. A maneira de se preocupar não traz a solução para a sua vida. Quem tem a resposta para a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. E Ele mandou o seu Filho para morrer em teu lugar. Para que você não possa se perder, não precisa ter medo.
do inferno, se você abre o seu coração ao Senhor Jesus e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Deus preparou todas as coisas para que eu e você pudéssemos ser salvos. É interessante que muitas Bíblias ilustradas, infantis, mostram Jesus no Getsêmani, com uma face suave, mãos dobradas, ajoelhadas no jardim. Só que a gente vai se aprofundando na leitura da palavra, e aí nós descobrimos alguns textos. Marcos 14, 35 diz: prostrou-se em terra. Em Mateus 26, 37 e 38 diz: começou a entristecer, a angustiar-se muito até a morte. Em Lucas 22, 44 diz: Jesus estava em agonia. Tudo isso fazia parte da humanidade de Jesus. Ele estava prostrado em terra, orando ao Pai. E chega um momento tão forte na vida dele que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que é que ele estava dizendo? Que todos nós podemos passar por pressão. Jesus, ele vivia debaixo de pressão o tempo todo, pressionado pelos homens, pressionado por Satanás, pressionado pela sua missão. Mas ele nunca perdeu o governo, ele nunca perdeu o propósito de restaurar o homem, de ligar o homem novamente ao seu Pai. Em Lucas 22, 44, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Alguns aqui fazem orações semelhantes. Quando entram, quando eu fui ao Japão, eu entrei num elevador, e aquele prédio tinha 128 andares. Quando eu entrei, que eu vi a primeira puxada, eu apertei o próximo, eu falei: Rosa, eu vou descer, vocês vão. Não vou entrar nesse negócio, não. 128 andares. Falei: Rosa, Deus me criou para ser terreno. Eu tenho que estar com os pezinhos da terra. Tu quer ir lá em cima, vai. E os irmãos que estavam com a gente, mostrando a cidade de Nagoya e Tóquio, mostrando tudo. Pastor, vamos. Eu falei: eu preciso ficar aqui embaixo para orar por vocês. Na hora que vocês voltarem, a gente se encontra. Querido, tem tanta gente que quando entra no elevador de um prédio muito alto, fica tão encolhido no canto. Quando precisam dirigir até uma cidade onde o trânsito é desequilibrado, quando não se sente seguro, parece que dá uma insegurança tão grande. Uma vez, nós estávamos voltando de uma cidade da Europa, e o avião estava em velocidade de cruzeiro, lá em cima das nuvens, tudo certinho. Daqui a pouco o piloto avisa: amarre os cintos, nós vamos passar por uma turbulência severa. Quase que ele fala: coloque a identidade no bolso para identificação. Mas a turbulência era tão severa
que o carrinho da moça que estava servindo bateu no teto. Foi uma turbulência tão séria que eu nunca vi tanta gente religiosa naquele avião. Até os ateus ficaram religiosos. Era só clamando Deus, Deus, Deus. E a coisa estava acontecendo ali. O que é interessante, que nesses momentos, nós sabemos para onde correr. Nós sabemos que se corrermos para Jesus, Ele tem o alívio. Se corrermos para Jesus, Ele tem a resposta. Se corrermos para Jesus, Ele tem o livramento, Ele tem a solução, Ele tem tudo que nós precisamos. E por que não correr para Ele durante toda a vida? Só correr na hora que está em pânico. Meu querido, tem momentos que nossas mãos ficam suadas, nossa boca seca. Todas as vezes que eu passo por uma situação delicada, eu sinto náuseas. O meu estado, eu fico em completo desequilíbrio. E eu começo a clamar: Deus, coloca a tua mão sobre a minha vida e dá paz ao meu coração. Meu querido, é nesta hora que nós precisamos clamar a Deus. É nesta hora que nós precisamos clamar o Pai. Tem muitas pessoas que quando passam por esses problemas, eles procuram uma mesa de bar para beber. Eles vão atrás de conselhos de pessoas que não têm solução. Eles vão atrás de livros de autoajuda. Outros procuram isolamento. Tem uma história de um senhor que estava vivendo uma depressão muito profunda. E ele foi ao médico. E o médico ouviu tudo o que ele falou. E o médico disse: você precisa viajar, ver outros ares. E ele disse: eu viajo, doutor. Você precisa se alegrar, fazer coisas diferentes. Ele disse: eu faço, doutor. Você precisa procurar alguma coisa que te traga alegria. E ele disse: eu faço isso, doutor, mas nada disso passa. E o médico disse: já sei. Chegou um circo na cidade que tem um palhaço que é maravilhoso. Eu fui lá e não consegui ficar quieto um minuto. Aquele palhaço vai mudar a sua história. Ele disse: doutor, o palhaço sou eu. Eu estou arrebentado por dentro. Aquilo ali é um personagem. Existem muitas pessoas que estão vivendo exatamente um personagem. Sai de casa como um personagem para o trabalho, sai para a faculdade como um personagem, mas quando chega em casa, dentro das quatro paredes, ele vem a sua vida. E é nessa hora que você precisa entender o que a palavra do Senhor diz. Davi, 1 milênio antes, foi direto ao Pai. E ele disse: não temerei mal algum. Ei, escuta, porque tu estás comigo. Eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Veja que o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele disse: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, escute bem, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, livremo-nos do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olha o segredo: tendo os olhos fitos em
Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Cada um de nós precisamos entender que precisamos deixar de lado tudo que nos rodeia, tudo que nos atrapalha de servir a Deus, tudo que tira os nossos olhos do Senhor. Enquanto Pedro tinha os olhos em Cristo, ele caminhou sobre as águas. No momento, quando ele tirou os olhos, ele afundou. Querido, para você deixar a bagagem do pânico, a primeira coisa é deixar tudo que te atrapalha de lado. Jesus passou a dor da cruz, Jesus suportou tudo por amor a você. Você não pode agora carregar o seu pânico, porque Jesus já carregou. Ele disse: vinde a mim os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele já carregou por você todo esse fardo, esse peso que te oprime. É por isso que Jesus está dizendo para você: está na hora de você repensar os seus conceitos. Tudo que está sem propósito na sua vida pode deformar a sua vida. Você veio ao mundo para glorificar a Deus. Você está na terra para glorificar o seu Criador. O pecado é pesado e tudo que perde o propósito nos leva a viver esse peso tão grande. O pecado traz para nós um fardo que muitas vezes nós não temos como sair dele. Tudo o que não é necessário precisa sair da sua vida. Quando uma pessoa começa a correr, ele pode suportar algum peso que ele carrega, mas essa corrida, se ela for longa, aquele peso que era tão pequeno vai se tornar um peso grande, porque cada momento vai piorar. Quando as pessoas vão passar pelo deserto, as pessoas que estão com eles dizem o seguinte: só leve uma garrafa d'água, não leve mochila, não leve nada, só água. Porque a água, a proporção que você for bebendo, ela vai ficando mais leve. Mas se você levar a mochila, a proporção que você for cansando, ela se torna mais pesada. Querido, quando a jornada é longa, pesos pequenos se tornam insuportáveis. Imagine uma pessoa que está nadando, com uma mochila nas costas, nadando, e ele luta, e ele não consegue chegar à outra banda. E chega um momento que ele tem que tomar uma decisão. Ele tirar a mochila dos ombros e nadar até o outro lado, ou continuar com aquela mochila e sucumbir. Tem muitas pessoas que não tiram dos seus ombros o peso de forma nenhuma. Está na hora de você lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele diz: o Senhor tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado da sua vida. Ele quer cuidar das suas emoções, Ele quer cuidar da sua estrutura, Ele quer cuidar do seu corpo. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, todo o seu temor, tudo aquilo que te atrapalha. Lance sobre ele. Não adianta você pensar que você vai dar conta de atravessar esse mundo carregando peso. É insuportável.
o que hoje está envolvendo a nossa vida, que precisa ser deixado para trás. Cada um sabe do que precisa ser deixado para trás. A Bíblia diz que os olhos do Senhor tudo vê. Você pode enganar a mim, você pode enganar qualquer um de nós aqui, mas ninguém consegue enganar a Deus. Os olhos dele estão sobre a sua vida, aqui, no trabalho, na empresa, no seu quarto, em qualquer lugar. E quando Deus te criou, Deus não te criou para você ficar angustiado, Deus não te criou para você viver deprimido, Deus não te criou para você viver um peso tão forte carregando que você não consegue chegar ao outro lado. Mas Deus te criou para você ser cidadão do céu, ter o seu nome escrito no livro da vida, viver uma nova história. Meus irmãos, para você deixar tudo isso que está te causando medo, causando pânico, invista num relacionamento com Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, parte B, diz: e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Corramos. Tem gente que na primeira dificuldade desiste, no primeiro problema abandona a corrida. Irmãos, eu não sei quantos de vocês gostam de ler biografia, eu gosto muito. E esses dias eu estava lendo a biografia daqueles quenianos que ganham a corrida São Silvestre. E um deles estava dizendo que ele começou a correr descalço, porque ele não tinha tênis. E ele corria nas montanhas. Quantas vezes ele chegou em casa com os pés cortados? Outras vezes cheio de bolha. E ele dizia: eu não desistia, porque eu sabia qual era o meu alvo. Hoje, aqueles homens são campeões onde quer que eles vão. E as pessoas dizem: mas como eles correm fácil? Você não sabe qual foi a preparação. Você não sabe quantos problemas ele teve e não desistiu. Tem muitas pessoas aqui que Deus tem um propósito na sua vida. Deus te levantou para te fazer um vencedor. Deus te levantou para te abençoar. Está na hora de você começar a deixar essa vida de medo, de fardo do outro lado. O autor aos Hebreus escreveu um versículo pensando nesta corrida. E ele estava dizendo: uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, existem pessoas, escute, que serão beneficiadas por causa da sua escolha. Você vai fazer diferença na vida de tantas pessoas. Ele diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Há uma torcida para que você avance. Há uma torcida para que você tenha os seus pecados perdoados. Todos nós aqui vamos sentir muita alegria em ver você na corrida para a cidade celestial. Segundo, nós precisamos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Todo corredor precisa ser perseverante. Da fé também é assim. Não podemos apenas começar. Precisamos continuar. Precisamos ir até o fim. Querido, começar a corrida não nos faz um corredor vitorioso. O que nos faz um corredor vitorioso é terminar a corrida. A motivação, ela precisa ser o combustível da sua vida. Não dá para correr atrás da fé e permanecer com os olhos fora de Cristo.
Você quer correr para uma corrida para ir para o céu, os seus olhos têm que estar em Cristo, porque dele vem o perdão, dele vem a direção. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ele te mostra qual é o caminho a seguir. O que nos cansa não é fazer muito, mas ter uma mente dividida. E em Tiago, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, eu quero chamar muito a sua atenção para esse texto. Tiago 1, versículo 7 e versículo 8. Olha aqui comigo. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre ou de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Na versão que eu tenho aqui, ele diz: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Querido, nós temos que ter um propósito. Eu sou de Deus. Na década de 90, tinha uma música que as igrejas cantavam muito. Eu quero é Deus. Eu sou de Deus. As pessoas batiam no peito e diziam: não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. A sede passou? Não. As pessoas perderam o hábito de querer Deus. Só que Deus nunca perdeu o hábito de desejar te salvar. Ele te trouxe aqui hoje para dizer: não é hora de você andar sozinho, não é hora de você viver uma vida com medos, com pânicos. É hora de você entender que Deus não patrocina fracassos. Aquele que chama é o mesmo que te sustenta. Aquele que te tira do mundo é o mesmo que vai te dar força para perseverar. Aquele que te livra de todo o peso do pecado é o mesmo que vai te dar força para dizer não a Satanás. Aplauda ao Senhor. O capítulo 11 de Hebreus nos fala dos heróis da fé. O capítulo 12 nos fala, nos convida a nos tornar heróis da fé. No capítulo 11 nos mostra todos aqueles homens que fizeram coisas extraordinárias e se tornaram heróis da fé. Mas saber apenas dos heróis não faz diferença. O capítulo 12 nos chama para sermos também heróis da fé. O chamado de Deus é para fazer diferença. O chamado de Deus é para deixar uma marca nesse mundo. O chamado de Deus é para você deixar uma marca nesta terra, deixar uma marca de um propósito, deixar uma marca da glória de Deus na sua vida, deixar uma marca por onde você passar. As pessoas vão dizer: por aqui passou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Foque em Jesus e não nas pessoas. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, parte A, diz: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meu querido, tirar os olhos de Jesus é loucura. Pedro, quando tirou os olhos, ele afundou. Tem tantas pessoas afundando hoje, porque deixaram de olhar para Jesus. O propósito de Deus está definido na sua vida. O chamado de Deus está definido. Satanás, ele usa de todos os
todo o seu arsenal para tentar te desviar, tirar sua atenção da cruz, tirar sua atenção do céu, tirar sua atenção do propósito de Deus para a sua vida. O pânico se manifesta quando seus olhos não estão em Cristo. Quando seus olhos estão em Cristo, você sabe que o Senhor pelejará por nós. Em Mateus capítulo 14, versículo 30, ele conta a história de Pedro. Ele diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Jesus, salva-me. Não lute para vencer. Jesus já venceu para você viver. Querido, quando Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, Ele cancelou toda a sua dívida. Jesus Cristo triunfou sobre todas as coisas. E Ele disse: está tudo resolvido. Está tudo consumado. O pecado do homem está perdoado. Eu agora tenho a chave da morte e da vida. Agora o homem foi novamente ligado a Deus. O verdadeiro descanso está em você colocar em Deus toda a sua esperança. O verdadeiro descanso não é deitar numa cama e dormir. O verdadeiro descanso é entregar a sua vida a Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abre a porta, eu entrarei na sua casa. Eu cearei com ele e ele comigo. Descansar em Deus significa terminar, celebrar, repousar. O verdadeiro descanso acontece quando desistimos dos próprios esforços, quando desistimos das nossas próprias atividades, quando nós desistimos de ir para o céu pelas nossas obras, quando nós desistimos de ir para o céu por causa dos nossos méritos. Se fosse pelos nossos méritos, ninguém iria. Porque a Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Quando você está diante de um grande desafio, como fica o seu coração? Qual é a sua primeira reação? Às vezes você diz: pastor, eu perco o controle. Você perde o controle porque você ainda não conseguiu descansar em Deus. Querido, eu tenho sido submetido a problemas muito graves na minha vida, mas é algo extraordinário. Em meio aos problemas, eu vejo a mão do Senhor pelejando por nós. Esse Deus não te abandona, esse Deus não te deixa, esse Deus não quer que você fique com o seu temperamento desequilibrado. Você precisa crer que Ele morreu, ressuscitou por você. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, parte B, diz: Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus venceu a cruz. Jesus ganhou o trono. Ele espera por mim e por você lá no céu. Note bem, Deus não tirou a cruz de Cristo, mas Deus tirou todo o medo da cruz. Ele foi à cruz sem medo. Ele foi à cruz sabendo que ele estava ali por um propósito. Ele pode não tirar hoje os seus problemas,
mas Ele vai tirar o medo de enfrentar os problemas. Quando uma situação contrária vier, quando uma situação dolorosa vier, dificilmente você vai chegar nela e ficar tranquilo, mas quando Jesus está no teu coração, a Bíblia diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele está olhando para você nesta hora. Eu quero que você entenda uma coisa: quando os problemas chegarem, vá para casa, medite até entender o amor de Deus, medite até entender, tu estás comigo. E se Jesus está com você, a Bíblia diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Com Jesus na nossa vida, nós podemos ir aonde quiser, nós podemos passar pelas tempestades, pelas borrascas, pelas situações, não temos que temer, porque a mão do Senhor estará sobre nós. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: tire o foco de você e coloque o seu foco em Deus. Não evite os jardins da vida, mas não entre no jardim se Deus não estiver com você. Não olhe para o tamanho da montanha, ore para Deus remover a montanha. Você hoje precisa fixar os seus olhos em Cristo. Ele trouxe você aqui hoje. Nos últimos domingos, Deus tem me levado a pregar mensagens evangelísticas. E eu sempre tenho no coração pregar uma mensagem evangelística e a outra, pregar uma mensagem que todos possam ser abençoados e aplicar depois para o evangelismo. Mas nesses últimos domingos, escute, por amor a você, Deus tem tentado de todas as formas te resgatar. E Ele tem trazido você aqui para ouvir que se você abrir o seu coração, você não precisa ter medo de coisa alguma, porque Deus mandou Jesus para cuidar de você. Esse Jesus, Ele perdoa pecados. Esse Jesus, Ele restaura vidas. Esse Jesus, Ele traz paz para o seu coração. Esse Jesus te fortalece para vencer e lutar contra as tempestades. Esse Jesus te dá coragem para passar em meio às tempestades. E a Bíblia diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque aonde Jesus está, tudo é transformado. Quando eu era criança, meus pais cantavam algo na igreja dizendo: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal, com Cristo na vida, tudo vai muito bem. E passa o temporal, não diz que o temporal vai ficar, ele vai passar, porque Jesus está no barco. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesta hora.